Muito bom dia de novo. Agora nós daremos continuidade ao estudo do nosso Fundamentos da Fé Cristã, com a lição 16, Salvação Orgânica, parte 3. Como a gente sempre começa comentando, a gente começa sempre agradecendo aos irmãos, às irmãs, aos amigos, amigas, agora aos alunos, alunas. Pedir para vocês, se estiverem assistindo, que possam se inscrever, indicar o canal, não para nossa satisfação, mas para a palavra alcançar mais pessoas, né? É uma oportunidade que a gente tem de levar essa palavra adiante, essa mensagem adiante, tá certo? Então, como a gente sempre comenta, não é a intenção de ter o curso de teologia sistemática, mas falar da palavra de Deus, é isso, tá certo? A gente também fala sempre que é um título grande, os títulos menores que a gente desenvolve, e a gente dá a base para a lição. Então, a base para a lição Salvação Orgânica 3 é Romanos 12, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 15, versículos 50 a 52. O título grandão é a renovação e a transformação, e os títulos pequenos, a renovação, começa com o arrependimento, a transformação, e como subir uma montanha, tá bom? Então vamos lá. A renovação. Vemos agora a relação entre a renovação, diretamente ligada com a mente, e a transformação. O versículo 2 de Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Efésios 4, 23 está escrito: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Esses dois versículos confirmam que existe forte relação entre a renovação da mente e a transformação. Isso ocorre porque a obra do Espírito Santo em nós é sempre do centro para a periferia. É sempre do espírito para o corpo. Do interior para o exterior. A partir do nosso espírito regenerado, para a nossa mente, emoção e vontade. Como o espírito humano tem relação direta com a mente, ele precisa primeiro ser renovado para que a mente também o seja. O resultado será que o homem em seu comportamento externo também será gradualmente mudado. Começa com um arrependimento, é outro subtítulo. De acordo com o que já vimos, a transformação começa com o arrependimento, que é a mudança de parecer, de pensamento, e resulta na abertura dos olhos espirituais para a fé. Ter a mente renovada nada mais é que ser iluminados os olhos do nosso coração. Ter iluminados os olhos do nosso coração. Quanto mais a mente for renovada, mais seremos transformados. Dia a dia, mediante a luz da vida. Deus nos faz conhecer a nós mesmos, repudiar nosso ego caído, conhecer a realidade da vida interior que ganhamos em Cristo e ter a experiência de despir-nos do nosso velho homem e de vestir o novo homem com relação à nossa maneira de vida. Tudo isso é bem subjetivo. A transformação. Precisamos perceber que a transformação não é como a regeneração. Ser regenerado em nosso espírito é instantâneo e acontece uma vez por todas. Mas a transformação é um processo gradual e diário e ocorrerá por toda a nossa vida. Existe na natureza um exemplo de transformação que pode nos ajudar a compreender melhor o processo pelo qual passamos sobre a obra do Espírito em nós. A transformação de uma lagarta em borboleta. Depois de certo tempo de vida, a lagarta tece ao redor de si um casulo, no qual entra e sofre o processo de transformação. Nesse tempo, ela passa por uma metamorfose. O termo metamorfose em português vem do mesmo radical grego do verbo transformar. Em Romanos 12, 2, assim a transformação que o Espírito opera em nós é uma metamorfose, transformando-nos de pecadores caídos em filhos maduros de Deus que o expressam. Assim como a lagarta passa um tempo no casulo e sofre esse processo, nós também, em nosso viver cristão, passamos por esse processo. Devemos confiar no processo de transformação e saber que o Espírito Santo está a operar
e irá concluir sua obra em nós. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Basta-nos confiar. O ápice de nossa transformação acontecerá num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. 1 Coríntios 15, 52, a parte A. Que soará para que os mortos em Cristo ressuscitem incorruptíveis e os demais cristãos sejam transformados. Versículo 52b. A isso chamamos de transformação do nosso corpo. Devemos, no entanto, fazer-nos uma pergunta: até que ponto estamos experimentando transformação? Se não tem havido em nós qualquer mudança desde que nos tornamos cristãos, se ainda amamos a nós mesmos, temos autopiedade, somos egoístas, orgulhosos, se nos exaltamos e somos cheios de preocupações e dúvidas, então é questionável se de fato temos tido uma comunhão pessoal com o Senhor, permitindo-lhe que nos ilumine diariamente. A transformação vem quando contemplamos o Senhor em nosso espírito. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo afirma que podemos contemplar a glória do Senhor como por espelho, e desse modo podemos ser transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Quanto mais temos comunhão com o Senhor em nosso espírito, mais somos iluminados e vemos a nossa condição. Nos arrependemos e voltamos o coração ao Senhor, recebendo sua imagem gloriosa, e assim somos transformados por Ele. O Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso está em Hebreus 3, de 7 a 8. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o nosso coração amoleça diante dele. Ao mesmo tempo, precisamos crer em Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se nos falta o desejo de ser renovados, peçamos a Ele. Se nos falta a capacidade de mudança, roguemos a Ele. Ele é quem efetua o querer e nele não há má vontade em realizar isso em nós. Pelo contrário, Ele quer isso, que é a metanoia, né? Aquela mudança de mente, que também é a mesma raiz de metamorfose. É como subir uma montanha. No que se refere a nós, devemos ver também que tanto a renovação da mente como a transformação do nosso interior dependem basicamente de uma condição nossa. Uma condição. Eu falei condição nossa. De uma condição. A nossa busca ao Senhor. Ou seja, dependem de quanto conhecemos a Cristo. Quer pela palavra, quer pela oração, além de, claro, de ser fiéis em nos reunir com os irmãos, em congregar, né? E ter comunhão com eles. Um irmão que aprendeu muito com o Senhor em sua época, Charles Spurgeon, disse certa vez: nosso conhecimento de Cristo é de algum modo semelhante a subir uma montanha. Quando você senta na base da montanha, vê muito pouco. A própria montanha parece ter apenas a metade da sua altura real. Confinado em um pequeno vale, você não descobre quase nada, exceto os córregos ondulantes que descem até ao rio no pé da montanha. Suba até o primeiro outeiro e o vale se estenderá e se ampliará aos seus pés. Suba mais um pouco e verá a terra ao redor no alcance de 6 ou 8 quilômetros e se deleitará com tão grande panorama. Suba ainda mais e o cenário se amplia até que, por fim, você chega ao topo e olha para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul, e vê quase toda aquela região diante de si. Deuteronômio 34, 1 a 3 falam isso. Talvez haja outras montanhas ao longe, chaminés distantes, uma cidade um pouco mais longe, um rio brilhante do outro lado e assim por diante. Todas estas coisas encantam e agradam você, que diz: eu não imaginava que dava para ver tanto desta altura. Ora, a vida cristã segue esta mesma ordem. Quando inicialmente cremos no Senhor Jesus, vemos pouco dele. Quanto mais subimos no conhecimento íntimo e pessoal sobre ele,
tanto mais descobrimos sobre as belezas de Cristo. No entanto, quem já atingiu o topo? Quem já conheceu toda a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento? Que está em Efésios 3, versículo 19. O apóstolo Paulo, em sua velhice, com cabelos grisalhos, sofrendo em uma prisão em Roma, pôde dizer com maior ênfase do que nós. Podemos fazê-lo. Ele diz: sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1, 12. Cada experiência do apóstolo havia sido como subir uma montanha. Cada provação semelhante a ascender a outro topo. E sua morte se parecia com atingir o topo da montanha. Dali ele poderia ver a fidelidade e o amor daquele a quem ele havia rendido a sua alma. Subam, amados irmãos, o mais alto que puderem, no monte da comunhão com o Senhor. Aleluia! Que nós possamos subir a montanha, tendo cada vez mais conhecimento de Cristo Jesus. Amém.